O conflito de narrativas entre governistas e bolsonaristas marcou uma semana tensa, polarizada e cheia de reviravoltas na política. Escândalo de Lira com emendas parlamentares inaugurou o bloco político achatando o Centrão, que logo ganhou respiro após matérias da Folha de São Paulo causarem uma histeria contra Alexandre de Moraes. Lira saiu do foco, o governo aprovou prioridades e no desenlace terminamos com a narrativa bolsonarista caindo por terra. Veja este vídeo até o final e confira todos os detalhes desta semana no resumo preparado pela Mídia Ninja com os principais destaques. Mas se você ainda não se inscreveu no canal, lembre-se de ativar o sininho para receber em primeira mão nossos vídeos sobre os assuntos da República. Vamos às notícias. Mensagens obtidas pela Folha mostram que a advogada e assessora parlamentar, Mariângela Fialek, que hoje atua na liderança do PP, enviou à cúpula da comissão listas prontas de municípios que deveriam receber emendas da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara, que tem disponíveis um total de R$ 1 bilhão. As listas assinadas pelo presidente da comissão, o deputado José Rocha, e direcionadas ao governo para a execução. Fialek recebe 22,3 mil mensais para atuar na liderança do PP na Câmara. Até 2023, ela também acumulava o cargo de conselheira fiscal da Codevasf. A maneira como é feita essa divisão tem contrariado parlamentares da comissão, que dizem não conseguir recursos para suas cidades, além de não saber para onde foram as emendas e de quem são suas autorias. A falta de informações sobre o real autor das indicações está sob a mira do STF. Na última semana, o ministro Flávio Dino determinou a suspensão do pagamento de emendas sem transparência. A Corte ainda avalia se o Congresso turbinou os recursos das comissões justamente para driblar o veto às chamadas emendas do relator, que foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo em 2022. A recente decisão do ministro do Supremo Flávio Dino de dar transparência às chamadas emendas PIX, cerca de 8 bilhões do orçamento, somada a uma ação do PSOL pedindo o fim das emendas impositivas, geraram reações do Centrão. O grupo de parlamentares liderado por Arthur Lira acredita que o governo esteja por trás da ação de Dino, apesar de nenhuma delas ter o executivo como autor oficial. Em resposta, o Centrão iniciou uma série de retaliações contra o governo Lula. Uma das principais ações foi o adiamento da leitura do relatório preliminar da LDO pela Comissão Mista de Orçamento, o que ameaça o planejamento orçamentário do Executivo. Além disso, o Congresso pode dificultar a aprovação de pautas prioritárias para o governo no segundo semestre. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, assegurou a interlocutores do Congresso Nacional que o governo não influenciou no pedido da PGR ao Supremo, que levou à suspensão imediata do pagamento das emendas PIX. A decisão final, tomada pelo ministro Flávio Dino, gerou suspeitas entre os parlamentares de que o governo pudesse estar por trás da suspensão. O tema foi discutido durante o aniversário de Guiomar Mendes, esposa do ministro Gilmar Mendes do STF, na terça-feira. Durante o evento, o presidente da Câmara, Arthur Lira, teve uma longa conversa com Gilmar Mendes e, posteriormente, com Gonet. Na manhã de hoje, Lira e líderes da Câmara pediram ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, que intermediasse o assunto junto ao STF. A cúpula da Câmara dos Deputados está desenvolvendo uma proposta para aumentar a transparência nas emendas PIX, uma modalidade que permite o rápido repasse de recursos para prefeituras indicadas por parlamentares. Este movimento surge após o ministro Flávio Dino, do STF, suspender o pagamento dessas emendas em 1º de agosto. Após a decisão do ministro, o Centrão, liderado por Arthur Lira, acusou Dino de agir a serviço do governo, instaurando uma queda de braço às vésperas das eleições municipais. Até na manhã desta terça-feira, Lira se reuniu com líderes partidários para discutir a criação de um projeto de lei que estabeleça critérios claros para o uso dessas verbas. Atualmente, apenas o parlamentar e a prefeitura destinatária são registrados sem a necessidade de detalhar o uso do dinheiro. O gabinete do ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou que os pedidos de relatórios feitos ao Tribunal Superior Eleitoral
são legais e seguem rigorosamente a legislação vigente. A declaração foi uma resposta à matéria da Folha de São Paulo, que mostram diálogos entre o gabinete de Moraes no Supremo e órgão do TSE, que investigavam bolsonaristas no inquérito das fake news. A reportagem, assinada por Glenn Greenwald, pretendeu mostrar que o ministro usou ambos os tribunais para combinar relatórios e medidas persecutórias. O gabinete, no entanto, esclarece o papel de polícia exercido pelo TSE no inquérito das fake news. Nuance esta que foge da compreensão do jornalista americano e que denota um desenho institucional complexo entre os tribunais. Nomeadamente o presidente da Corte Luiz Roberto Barroso e o ministro Gilmar Mendes. Ainda nesta quinta-feira, durante sessão no plenário do Supremo, o vazamento do jornalista Glenn Greenwald contra Moraes se tornou pauta. Barroso negou perseguição contra bolsonaristas, Mendes rechaçou qualquer comparações entre esse caso e a Vaza Jato, e Moraes manteve sua conduta à época das investigações. Dessa constatação que aqueles já investigados reiteravam nas condutas, esse procedimento poderia se dar de duas formas. Poderia se dar a partir de uma requisição minha à Polícia Federal, para que ela realizasse, poderia se dar a partir de uma solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral para que ele fornecesse os relatórios. Como foi muito bem salientado, informações objetivas e públicas, o que estava postado publicamente, para se evitar exatamente que depois fossem apagados. Obviamente, o caminho mais eficiente da investigação naquele momento era a solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que a Polícia Federal, lamentavelmente, num determinado momento, pouco colaborava, nós sabemos, com as investigações, retirando o apoio do delegado. O delegado que atuava nos inquéritos chegou a ficar com um único agente policial para poder realizar todas as diligências. E, obviamente, foi dito, seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder pela lei de determinar a feitura dos relatórios. Moraes rebate a principal acusação de que teria encomendado relatórios sob medida contra os bolsonaristas, no caráter de ministro do Supremo e presidente da Justiça Eleitoral. Já Barroso fez a defesa por outra linha. Eu me permito dizer algumas breves palavras a propósito do debate que está em curso na sociedade e na imprensa. Na vida, às vezes, existem tempestades reais e, às vezes, existem tempestades fictícias. Acho que nós estamos diante de uma delas. Muito breve e objetivamente, eu gostaria de registrar o seguinte a propósito das discussões que têm sido travadas de ontem para hoje. Em primeiro lugar, todas as informações que foram solicitadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo relator dos inquéritos, o ministro Alexandre de Moraes, referiam-se a pessoas que já estavam sendo investigadas e, portanto, o inquérito que já estava aberto perante o Supremo Tribunal Federal. Por fim, fique com esse corte que preparamos do momento em que Eduardo Bolsonaro dá um piti na Câmara dos Deputados após Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, negar o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes por suposta perseguição aos golpistas da fake news. A recente visita do ex-presidente Bolsonaro a Gravatá, onde ele parou para almoçar no restaurante Cantinho da Paz, gerou um pequeno incidente entre seus correligionários. A conta do almoço, que chegou a 8 mil, foi paga pelo chefe de gabinete do deputado estadual Alberto Feitosa,
conhecido como Bolota, após um empresário local, que teria sido convidado a arcar com a despesa, não estar presente no local. No dia seguinte, o deputado federal Coronel Meira teria ligado para o empresário pedindo que ele pagasse a conta, o que acabou sendo feito após uma discussão. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Gravatá. Cuidado! O que foi exposto até agora, segundo Glenn Greenwald, é apenas a ponta do iceberg. São 6 gigabytes de arquivos, fotos, vídeos e áudios a serem analisados. E aos poucos eles estão sendo. E como a gente já sabe que a nossa vida não é fácil, se fosse fácil a gente já teria acabado com essa ilegalidade lá atrás, junto com os bravos colegas que estão aqui comigo, o presidente do Senado diz que a chance é 0 de acatar o impeachment do Alexandre de Moraes. Sem problema. Está tudo na normalidade. Nenhum impeachment que ocorreu nesse país foi iniciado com o presidente da casa dizendo que o acataria. Eu tenho ouvido aqui alguns discursos que não me surpreendem, mas estimulam a minha repugnância diante da hipocrisia, diante do falseamento da história e falseamento da realidade. Vejo, muitos parlamentares que aqui falaram pedindo impeachment do ministro Alexandre de Moraes são parlamentares que tentam falar em nome da democracia, mas são parlamentares que apoiam o AI-5, que apoiam a intervenção militar, que apoiaram a ditadura, que apoiam torturadores, têm torturadores como seus ídolos. Essas pessoas falam em democracia. Mas eu não quero nem discutir aqui a opinião pessoal de vocês que fazem discursos contra a Constituição brasileira. Alguns aqui é que deviam estar em processo de crime por fazer defesas contra a Constituição. Mas eu quero falar do fato. O ministro Alexandre de Moraes não cometeu nenhuma ilegalidade. Ele era o presidente do TSE e ele é ministro do Supremo. O ministro Alexandre de Moraes cumpre a lei de 97, a lei 9.504, que deu ao TSE o poder de polícia. O TSE ele pode não só identificar os crimes eleitorais, como ele pode inibir as práticas ilegais e pedir a punição.